10 minutos, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, agora para falar aqui, né, conversar aqui com o nosso amigo Caio Alves, ele que é odontólogo, o filho da dona Juraci Alves, né, que está aqui na escuta aqui do nosso programa. Um abraço forte para ela. Irá falar hoje de um tema bem interessante, né, que é o clareamento dental. Inclusive, um sorriso com dentes brancos e bem alinhados é o desejo de muitas pessoas, né? Um dos tratamentos mais utilizados para a conquista do sorriso ideal é o clareamento dental. É um procedimento simples e que pode ser feito no consultório do dentista. Mas quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o odontólogo Caio Alves, aqui da cidade de Caicó. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes da Rádio 95. É isso mesmo, Marcos, é um dos assuntos mais tratados hoje na odontologia. É o sonho de consumo de qualquer um. É o sonho de consumo da maioria das pessoas ter dentes bem alinhados e, sobretudo, brancos, né? Então, essas pessoas cada vez mais procuram esse tipo de procedimento. Para se ter ideia, no mundo, 55% das pessoas relatam que têm o desejo de possuir dentes mais claros e que são insatisfeitos com a coloração atual dos seus dentes. Então, é um assunto bem pertinente, é um assunto bem importante que hoje eu quero trazer aqui para vocês e com algumas informações, desmistificar algumas questões que esse tema apresenta para que as pessoas fiquem sabendo um pouco mais sobre o assunto. E que mexe muito com a autoestima, né? Você tem um sorriso bonito, um sorriso alinhado, faz uma diferença toda, né? Durante muito tempo, o clareamento dental ele foi visto como um procedimento meramente estético. Então, você clarear seus dentes em uma fase como antigamente era visto como um procedimento meramente estético. Você clareava seus dentes para melhorar sua autoestima e não muito mais do que isso. Só que isso mudou. O clareamento passou de um procedimento mero estético para um procedimento que muitas vezes é necessário até mesmo para a introdução dessa pessoa em um ambiente social, para que essa pessoa se sinta mais à vontade consigo mesmo, e isso daí a gente vê que é muito importante. Então, hoje em dia, ter um sorriso bacana, um sorriso bem alinhado e um sorriso em dia é um dos pré-requisitos para que essa pessoa esteja inserida até mesmo, Marcos, no mercado de trabalho. A gente percebe que essas pessoas elas têm uma dentição bem tratada, querendo ou não, é um dos pré-requisitos para que essa pessoa assuma, às vezes, até mesmo uma vaga de emprego. A gente vê muito isso, a pessoa quando vai assumir um emprego, vai fazer uma entrevista de emprego, nos procura para dar uma repaginada, para dar uma tratada naquilo ali, para chegar demonstrando uma saúde bucal em dia. E o clareamento dental é um procedimento também estético, mas é um procedimento que mexe com a autoestima do paciente. E quando a gente mexe com a autoestima desse paciente, a gente não está mexendo somente com estética. A gente está mexendo com a condição psicossocial desse paciente, com a condição psicológica, em que esse paciente vai se sentir mais autossuficiente e que vai poder ter mais certeza daquilo que faz. Então, quando a gente envolve tudo isso, a gente está falando de uma questão muito ampla, né? Não está falando somente de estética. Agora, existem vários tipos de clareamento dental? Na verdade, Marcos, existem alguns tipos de clareamento. A gente tem os clareamentos convencionais e tem os clareamentos que a gente utiliza para dentes não vitais. Qual a diferença de um dente vital para o dente não vital? O dente vital é aquele dente que, como o nome já diz, ele é vivo, ele é um dente saudável e que não houve nenhum tipo de tratamento endodôntico, ou seja, não realizou tratamento de canal. Quando é feito o tratamento de canal desse dente, o dente passa de um dente vital para um dente não vital, ou seja, esse dente permanece em boca, mas ele não tem mais suprimento sanguíneo. Ele não é um dente vivo. Então esse dente, ele tem uma técnica específica para clarear ele. Não é o clareamento convencional, porque o clareamento convencional que a gente utiliza no dia a dia, ele é utilizado somente para dentes vitais, dentes que estão vivos com uma condição ideal de saúde, né? Porque a gente, para devolver uma coloração ideal de um dente,
para entregar isso para um paciente, a gente tem que saber se esse paciente está apto a receber esse tratamento. Ele precisa ter uma saúde bucal em dia. O clareamento ele deve ser o complemento, a cereja do bolo. E a gente nunca deve começar um tratamento clareando os dentes. Existem outras coisas mais importantes. E quando a gente consegue fazer esses tratamentos prévios, o clareamento chega ali para ser a cereja do bolo. E existe sim alguns tipos de clareamento convencional. Um deles é o clareamento de consultório, que durante muito tempo foi conhecido como clareamento a laser. Né? As pessoas vendiam esse mito de que quem fazia a mágica acontecer era um laser, uma luz que colocava sobre os dentes do paciente, mas que isso aí é um mito. Né? Quem faz o processo de clareamento, de branqueamento dentário é simplesmente o gel clareador que a gente usa numa concentração que a gente predetermina para cada paciente, porque cada tipo de clareamento, cada tipo de gel clareador que a gente utiliza, para você ter uma ideia, o que a gente mais utiliza em consultório é o peróxido de hidrogênio, né? Esse clareamento tem diversas concentrações e o que vai definir o tipo de concentração é o tipo de dente que a gente está tratando, é o tipo de paciente que a gente está tratando. Então não existe um clareamento que sirva para todas as pessoas. Cada pessoa tem a sua indicação. Outro tipo de clareamento muito difundido e muito conhecido é a técnica do clareamento caseiro. Esse clareamento caseiro tem esse nome que eu nem gosto muito, porque dá uma ideia de que é um clareamento que qualquer pessoa pode fazer em sua casa, sem ter às vezes nem acesso a um dentista, mas que isso não é verdade. O clareamento caseiro, na verdade, é um clareamento supervisionado pelo dentista, que ele é feito em casa pelo paciente de uma maneira mais cômoda, né? E que a gente molda esse paciente, confecciona moldeiras para que esse paciente possa utilizar esse gel, moldeiras que são fabricadas individualmente para esse paciente, ou seja, só serve para ele, não serve para outra pessoa. E esse paciente tem que fazer o clareamento seguindo sendo extremamente fiel ao que o dentista recomenda. E lá na Nova Caicó Sorridente a gente tem esse perfil de indicar o clareamento caseiro quando a gente entende que esse paciente tem um perfil colaborativo e que ele vai fazer esse clareamento de maneira eficiente em sua casa. Agora, Caio, qualquer pessoa pode fazer o clareamento? Qualquer pessoa, Marcos, pode fazer o clareamento, desde que esses dentes dessa pessoa não sejam dentes, por exemplo, dentes descidos, pacientes crianças ou pacientes muito jovens, que não tenha ocorrido ainda a maturação completa desses dentes. Mas qualquer pessoa tendo esse pré-requisito atendido, ele pode realizar clareamento desde que bem indicado, desde que com os dentes saudáveis, dentes que não apresentem nenhum tipo de desgaste ou sensibilidade, tá certo? Para que esse clareamento não venha a ser um problema para esse paciente, porque quando bem indicado é um procedimento simples, um procedimento indolor, que o paciente não relata nenhum tipo de problema hoje em dia. Durante muito tempo perdurou a ideia de que o clareamento causava muita sensibilidade, mas que isso já vem sendo contornado com muita eficiência através da evolução dos materiais odontológicos. Agora, então, pelo que você deixa entender, o sucesso do clareamento depende muito do estado, da qualidade da sua dentição, não é isso? E em alguns casos, por exemplo, se os meus dentes estão estragados ou mal posicionados, eu tenho que corrigir isso antes para depois fazer o clareamento? Com certeza, Marcos. Então, quando você tem problemas como a doença mais frequente na cavidade bucal é a cárie. Então, quando você tem dentes cariados, você tem que tratar isso previamente ao clareamento. Tem que ser feito isso antes. A não ser quando você tem, por exemplo, uma restauração já anterior, um dente que já foi restaurado na região anterior, ou seja, na frente do sorriso. E essa restauração, a gente faz o clareamento previamente para depois ela ser trocada, porque porque o clareamento ele não tem a capacidade de clarear o dente que já foi restaurado, ou seja, só corrigindo, clarear a restauração, ele clareia o dente. Então imagine, se a gente vai fazer um clareamento e faz esse clareamento depois da restauração, o dente vai ficar mais claro e a restauração vai ficar mais escura. Então essa restauração ela deve ser refeita após o término do processo de clareamento. O Vitor pergunta aqui se é mito ou é verdade que a casca da romã pode manchar os dentes.
a questão da casca da romã é uma questão que durante muito tempo criou-se essa ideia de que a casca da romã, ela mancha os dentes. Mas para falar bem a verdade, Marcos, isso é uma questão que está muito ligado à condição do esmalte dentário do paciente. Então, quando o paciente tem um esmalte numa condição perfeita e ideal, esse esmalte ele é impermeável, né? Então é um esmalte duro e impermeável, ele não tem porosidade. Então, dificilmente vai ocorrer manchamento dentário, até mesmo pelo café, que durante muito tempo a gente soube que o café manchava os dentes. Quando a gente tem uma condição de esmalte perfeita, esse manchamento é muito mais lento. Isso acontece também com a casca da romã, que é um alimento comum, igual qualquer outro, né? Um alimento orgânico igual qualquer outro. Então, a gente acredita que o manchamento do dente está muito mais ligado à condição desse dente do que com o alimento que você está ingerindo. Claro, precisa passar por uma avaliação minuciosa por um profissional para pré-determinar e afirmar isso com toda certeza. Pegando o gancho aqui da pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Existem alimentos, né, que são proibidos durante o tratamento do clareamento? Esse assunto é controverso. Durante muitos anos, o clareamento, quando a gente fazia a indicação desse processo, desse tratamento, a gente, junto com a indicação desse procedimento, a gente contraindicava inúmeros alimentos, né? A gente fazia uma contraindicação de alimentos e, por vezes, até alterava a dieta desse paciente. E hoje em dia, Marcos, diversos artigos atualizados de autores que têm completa confiança na odontologia, a gente já desmistifica isso daí, né? A gente observa que os estudos feitos, inclusive com centenas de pacientes sendo acompanhados minuciosamente, não ocorreu alteração drástica no grupo de pacientes que tiveram a restrição alimentar indicada durante o processo de clareamento, em comparação com o grupo de pacientes que não fizeram nenhum tipo de restrição. Então, quem somos nós para contraindicar algo que já é provado? Então, não existe muita relação com a dieta e com relação à duração do clareamento, por exemplo, com a qualidade que esse clareamento vai oferecer para o paciente. A gente hoje em dia oferece o procedimento de clareamento e a minha ideia é oferecer isso para o paciente sem alterar essa dieta que esse paciente já tem, até porque isso não é uma aleta que cabe a nós, a não ser quando essa dieta está causando algum dano realmente à arcada ou a esse paciente. Mas no caso do clareamento, hoje eu sigo essa corrente de não fazer nenhum tipo de contraindicação alimentar durante o uso do clareamento. Mas ele vai precisar ter um cuidado mais reforçado com os dentes depois do clareamento? O cuidado que esse paciente deve ter é a higienização normal, como qualquer pessoa deve ter. Escovação após aos alimentos, né? E ter bastante cuidado com isso. Até fazendo um adendozinho sobre essa questão da escovação, muitas pessoas têm uma dieta muito ácida, né? Muitas pessoas tomam muito Coca-Cola, alimentos que têm um pH muito baixo. Então só prestar um pouquinho de atenção, porque a gente tem a mania de dizer ao paciente que a gente fala assim: após se alimentar, escova nos dentes, ou seja, escove os dentes. E a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, porque se esse alimento acabou de se alimentar com um alimento muito ácido, se ele for levar a escova imediatamente, ele vai estar passando sobre os dentes, esfregando Coca-Cola nos dentes. Então, quando esse paciente fizer uso, pelo menos desses alimentos mais conhecidos, que é Coca-Cola, esses alimentos mais ácidos, ele tem que esperar um pouquinho de tempo para fazer um pouco dessa digestão, pelo menos uma meia hora, e aí sim fazer essa escovação. O efeito do clareamento dental, ele é permanente ou não? Ou você tem que de tempo em tempo fazer uma reavaliação, uma restauração? O clareamento dental, Marcos, ele não é definitivo, né? Ele é um procedimento que ele oferece um tempo de durabilidade que é muito variável e depende de cada paciente, e que isso ele retorna mais lentamente, mas que esse paciente precisa fazer algumas sessões para que esse clareamento seja mantido. Quem vai definir a quantidade de sessões e o intervalo de tempo é o profissional, de acordo com cada caso. Mas a gente estima que pelo menos
esse paciente que quer manter, fazendo ali 2 vezes ao ano, a gente consiga manter uma qualidade do clareamento em dia. E essas 2 vezes ao ano a gente não está falando nem de uma técnica completa nessas 2 vezes. A gente faz primeiramente o início do tratamento, que é o clareamento convencional, com mais sessões, e depois faz ali uma sessão para manter, para não causar mais nenhum tipo de até mesmo de dano a esse esmalte dentário, a esse dente. São várias sessões? O clareamento de consultório, Marcos, geralmente são 3 sessões, né? São 3 sessões. Então, nessas 3 sessões, a gente geralmente faz até 6 aplicações desse produto clareador, ou seja, 2 aplicações em cada sessão, com o tempo determinado de acordo com cada caso. E depois dessas 3 sessões, a gente faz um acompanhamento, registra a cor desse dente do paciente e aí sim espera um tempo para poder indicar novamente uma nova sessão de clareamento. A gente, na maioria dos casos, consegue resolver bem com 3 sessões, mas claro, existem as exceções, aqueles pacientes que possuem dentes mais escuros, com um escurecimento mais severo. Esses pacientes realmente precisam, muitas vezes, de mais sessões. O ouvinte quer saber se a casca do juazeiro prejudica os dentes. A casca do juazeiro, outro... É mito? Eu acho que é mito, Marcos. Não posso nem afirmar para você com tanta certeza, porque não é um assunto que eu domino muito bem. Mas a casca do juazeiro, durante muito tempo, foi utilizado por diversas pessoas para escovação. E a gente tem até alguns dentifrícios, cremes dentais que são à base do juá, né? Então ainda existem esses cremes dentais. Então eu acredito que a casca do juazeiro, ela não é um alimento que, ou seja, não é um produto que vai causar o dano muito forte. Mas é ideal usar dentifrícios comuns, dentifrícios do mercado, aqueles que estão assegurados pela Anvisa, né? Então a gente tem muito maior segurança em utilizar esse tipo de material. Quem é diabético pode fazer o clareamento? Pergunta o nosso ouvinte. Sim, com certeza. Quem é diabético pode fazer o clareamento, porque o clareamento ele é um procedimento não invasivo. A gente não tem nenhum tipo de contato com nenhum tipo de tecido, a não ser tecido duro, tecido dentário. Então esse paciente fique tranquilo que não tem nenhum tipo de interação não. Vamos ouvir aqui mais perguntas. Bom dia. Marcos Dantas pergunta ao dentista se o limão prejudica os dentes. O suco do limão, água com limão, sabe? E aí, Caio? Também é outro assunto polêmico. O limão, ele é um alimento ácido, né? Que quando ele entra em contato com o nosso sistema, ou seja, com o nosso organismo, ele vai entrando em processo e vai ficando um alimento básico. Mas na boca, na cavidade oral, o limão ele é ácido. Então não vão criar ideias de escovar os dentes com limão, de beber, tomar água com limão em jejum todo dia, toda hora, porque para os dentes isso daí não é bom, tá certo? O limão, ele comprovadamente tem inúmeros benefícios para a nossa saúde, né? Isso já está mais do que batido. Mas para a cavidade oral ele é um alimento ácido. E ele é um alimento que, se não tiver cuidado com ele, a gente vai causar uma hipersensibilidade ou até mesmo uma erosão ácida causada por tanto ingerir esse suco de limão, todos os dias. E tem gente que ingere 5 vezes ao dia, então é muito. Você tomar ali 1 vez, 2 vezes, indicado por um profissional realmente que te assegure isso, nutricionista ou até mesmo seu médico que te acompanhe, tudo bem. Mas você extrapolar, a gente sabe que tudo que se torna demais vira veneno, né? Exatamente. Quem quiser ter mais informações sobre o clareamento, né, como funciona, como ter acesso, né, pode inclusive aí procurar Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica, que fica na Avenida Seridó, 384, aqui no centro da cidade de Caicó. Telefone 998910201, 3421-4421. Lá você tem várias especialidades, né, Caio? Isso, a gente trabalha com todas as especialidades da odontologia. Então, se você quer ser bem atendido, bem cuidado, ter um tratamento de odontologia diferenciado e com os cuidados que todo paciente merece ter, nos procure. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, fale com nossa recepcionista Leila, marque o seu horário para que a gente tenha uma conversa e que tudo possa ser explicado, que possa ser indicado e bem indicado para o seu caso. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Marcos. São 7h30.